Fala pessoal, 2026 eu pretendo que seja um ano totalmente diferente na minha vida. Esse ano de 2025 eu passei por muito estresse, mas foi um ano muito importante assim de decisões que realmente deram um novo rumo para minha vida. E eu quero dar continuidade nesse processo em 2026. Por isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje qual vai ser a palavra-chave para minha vida no ano que vem. E eu entendo que para esse ano que vai entrar, a palavra-chave vai ser essencial. Quando a gente fala em essencial, é eliminar tudo aquilo que é excesso na nossa vida. Tudo aquilo que a gente não quer mais, tudo aquilo que a gente vê que não tem importância mais para a nossa vida, que a gente não quer mais conviver com isso. E o primeiro excesso que eu vou eliminar e deixar somente o que eu preciso mesmo, são coisas ali que estão guardadas na minha casa, sabe? Tipo há 5, 6 anos, e que às vezes a gente fica guardando, achando que em algum momento a gente vai precisar dela, mas nunca precisa. Por exemplo, eu tava olhando meu armário lá, cara, eu tenho sapato que eu não uso mais, chinelo, tênis, sabe? Eu costumo usar um ou dois pares de tênis só, um chinelo, e eu tenho tênis ali de 5 anos guardado ali que pode ser útil para outra pessoa. Então, eu acho que quando a gente elimina essas coisas da nossa vida, a gente libera uma energia que está ali presa e às vezes pode ser útil para outra pessoa. Então, eu vou fazer essa prática pro ano que vem. Eu vou começar agora mesmo, nesse final de ano já doando algumas coisas que eu tenho, tanto de calçados quanto de roupas também. Sabe aquelas camisetas que estão guardadas ali que você acha que você vai usar um dia e nunca usa? E fica ali guardada por anos ali no seu armário, só ocupando espaço. Eu acho que, cara, eu não sou uma pessoa assim minimalista, assim, nem conheço muito dessa teoria, mas eu acho que parte dela assim é muito válida para aplicar na nossa vida. É diferente você ser minimalista e você não ter condições de ter as coisas, né? Aqui, graças a Deus, não é meu caso, eu tenho condições de ter as coisas que eu preciso, mas tem coisas que são excesso, que foram acumulando ali, sabe? Coisas que ficaram acumuladas que não fazem mais sentido. Então, essas coisas que estão, principalmente do meu vestuário ali, eu vou fazer uma grande doação, vou doar para pessoas que estejam precisando mesmo e vou liberar espaço. Eu acho que o novo só entra na nossa vida quando a gente se livra do velho, né? A gente abre espaço para coisas novas na nossa vida. Então esse vai ser a primeira medida que eu vou tomar. Ficar só exclusivamente com aquilo que é essencial para mim no que diz respeito a vestuário, calçado, né, esse tipo de coisa. E falo também sobre equipamentos eletrônicos, né? Eu sou um cara que eu costumo comprar bastante coisa assim de tecnologia, né? Computadores, equipamentos de tecnologia para gravar também, né? E tem muita coisa ali guardada. Eu tenho uma caixa ali, cara, que está lotada de coisa, entendeu? E algumas coisas estão funcionando, outras nem estão funcionando mais, mas estão ali, à espera de um uso em um dia. Então eu vou me livrar dessas coisas também. Tem muita coisa que eu tenho que jogar fora, que está guardada ali só ocupando espaço. Então o nosso quarto, né, o nosso ambiente fica totalmente poluído com esse tipo de coisa. Então eu vou liberar espaço para o novo também. Falando só do essencial também, o que diz respeito também às pessoas, né? Tem muita gente que eu já desfiz já esse ano do meu ciclo ali de pessoas, né, de contatos, no meu WhatsApp mesmo. Cara, tem tanta gente ali que eu nem converso, que nem conversa comigo, nem pergunta como eu tô, sabe? E fica ali na minha lista de contatos ali. Eu acho que a gente chama isso de 5S, né, que é uma limpeza, uma organização do nosso ambiente, também diz respeito também às nossas redes sociais. Então, rede social é uma coisa assim que eu já não costumo usar tanto, tipo Instagram, Facebook, essas coisas, né? Mas no meu WhatsApp, por exemplo, eu vou fazer uma limpa ali de números que não fazem nenhum sentido eu ter mais ali. E no meu Instagram também, né? No meu Instagram, o meu pessoal, ele já é fechado, mas eu vou parar de seguir algumas pessoas que eu sigo assim, não sei nem porquê, sabe? Às vezes a gente começa a seguir alguém e a pessoa fica publicando coisas ali que só afetam o nosso mental, sabe? E também não tem nenhuma interação, então não tem por que ficar seguindo esse tipo de pessoa. Então eu vou deixar só o essencial mesmo nas minhas redes sociais também, só aquelas pessoas que são importantes e também no meu círculo de relacionamentos também. Tem pessoas do meu círculo de conhecidos, eu não digo nem amizades, né, mas conhecidos assim, que às vezes a gente fica naquela proximidade que só traz coisa negativa pra gente. Então, também tô me afastando desse tipo de pessoa, sabe? Pessoas que só reclamam, sabe? Pessoas que só puxam a gente para baixo. Não faz nenhum sentido estar perto desse tipo de gente. Então, também vou excluir esse tipo de pessoa da minha lista de amizades, né? De conhecidos e tal, assim.
para não ficar também, né, armazenando coisa que não tem nenhuma relevância na minha vida. Um outro fato também relacionado ao essencial é o excesso de preocupação, principalmente com as contas, com o lado financeiro. Isso não é aqui deixar de ser responsável com as contas, né? Pelo contrário, eu sempre honro meus compromissos e tudo, só que esse ano de 2025 foi um ano onde eu fiquei muito tenso, principalmente por causa da mudança de cidade que eu fiz, né? Então gera aquela preocupação na gente de conseguir cumprir com as nossas obrigações e tudo, só que para mim isso foi um excesso esse ano. Eu passei noites mal dormidas, né? Noites assim que eu ficava preocupado se eu ia conseguir pagar aquilo. Só que no final tudo sempre dava certo, porque eu estava caminhando pelo certo, né? Mais um avião, é só eu resolver gravar que o avião passa. Ó. Só eu resolver gravar que o avião passa, né? Então assim, esse foi um ano onde eu tive muita preocupação com o lado financeiro, assim, né? Então para o ano de 2026 eu vou me preocupar só o essencial. Não vou me preocupar mais excessivamente. Eu ficava muito pilhado, sabe? Pensando assim que eu ia passar por um momento de escassez, que ia faltar dinheiro para mim, e nunca faltou. Porque eu sempre mentalizei isso e executei, né? Eu sempre mentalizei que eu sempre vou ter o necessário para sobreviver, para me manter, né? Sempre nunca vai me faltar o necessário que eu preciso para pagar minhas contas, para colocar comida dentro de casa. Então, isso eu já mentalizei e já materializei na minha vida. Então, esse tipo de preocupação excessiva com o lado financeiro eu não vou ter mais. Eu acho que com isso a gente libera espaço para conseguir prosperar mais, para coisas novas, novas oportunidades aparecerem na nossa vida. Então, quando a gente fica preso, né, ao passado, aos erros cometidos no passado, aos problemas que já foram até resolvidos e a gente fica carregando para sempre ali, né, eu acho que não faz o menor sentido. Então, vou me preocupar só com o essencial quanto a isso também. Esses são os 3 principais pontos que eu acho que eu tenho que aplicar nessa prática de usar essa palavra que vai ser a chave para 2026 na minha vida. Então, eu gostaria muito de saber de você também. Qual vai ser a sua palavra para o ano de 2026? Pode ser essencial também, não vejo nenhum problema. Mas deixa aqui nos comentários para eu saber como você está planejando o seu ano, qual é a sua diretriz para o ano de 2026, qual que é a sua palavra-chave que vai definir os seus planos e a realização dos seus sonhos para o ano que vem. Todos nós temos sonhos, né, e temos metas a ser alcançadas e temos um plano a ser traçado mesmo. E eu acho que uma palavra, ela pode ajudar você a manter seu norte. Definir uma palavra para como vai ser o seu ano que vem pode te dar um direcionamento e ajudar você a executar os seus planos, a colocar de fato em prática, né? Esse aqui, novamente, né, não é um papo de coach, não. É um papo de amigo mesmo, de como que eu vou tentar executar meus planos para o ano que vem. Então é uma dica para você. Principalmente escreva no papel quais são os seus sonhos para o ano que vem e qual que é a palavra-chave que vai direcionar você rumo aos seus objetivos para o próximo ano. Essa palavra essencial, eu vou deixar ela no meu papel de parede do computador, no meu papel de parede do celular, vou deixar ali uma frase escrita na parede do meu escritório para eu olhar todo dia e lembrar que eu tenho que me preocupar só com o essencial. Nada de excessos mais na minha vida. Isso não quer dizer que você não deva ter coisas, tá? Pelo contrário, você tem que ter sim, tem que buscar conquistar as coisas que você quer, mas não em excesso. O excesso só prejudica a sua saúde mental. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa dica. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal aí para ajudar o nosso crescimento. Deixe seu like se esse vídeo fez sentido para você. E eu espero você no próximo Papo Certeiro. Um forte abraço e até lá. Tchau.